Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é fazer faculdade à distância, como é estudar na modalidade EAD. Vou tirar as principais dúvidas que eu também tive quando fui começar no EAD. É muito diferente do presencial, é mais fácil, é mais difícil, como é que se organiza? Vou contar tudo isso para vocês hoje e vou contar um pouco também da minha experiência. Já fiz o mesmo curso, na mesma modalidade à distância, em duas instituições diferentes. Então eu vou contar para vocês um pouquinho como foi em cada uma. Então bora lá pro vídeo. A primeira questão que vem, eu acho que quando tu pensa em fazer faculdade de EAD, às vezes nem é uma pergunta, né? Às vezes a gente vê as pessoas afirmando isso mesmo, que o EAD é mais fácil que o presencial. Tem até um preconceito, né? Uma certa desvalorização de quem faz um curso EAD, como se ele não valesse a mesma coisa do presencial. Então vamos lá. É mais fácil ou não? Eu vou dizer que sim e que não. Vamos lá, calma, vamos entender isso. Então vamos lá, por que que sim? Por que que por um lado é mais fácil estudar EAD do que estudar presencial? Vamos lá. Uma coisa que a gente não tem como negar é que o EAD ele tem as suas facilidades, né? E uma delas é a flexibilidade, tanto de local que tu vai estudar, né? Tu pode estudar em casa, pode estudar enquanto estiver viajando, pode estudar na tua cama, de pijama, enfim, essa flexibilidade é ótima, né? É uma vantagem, a gente não pode negar. E também a flexibilidade de horários, tu pode escolher o horário que tu vai estudar. Então, se tu trabalha, eu acho que esse é um dos principais motivos que as pessoas escolhem o EAD, né? Ou às vezes nem é uma escolha, né? O que consegue conciliar com o trabalho, né? É justamente isso, tu tá trabalhando e não consegue conciliar os horários, né? Até os locais, às vezes tu estuda num lugar e tem que trabalhar em outro, ou trabalhando num lugar e nesse lugar não tem faculdade. Então, essa flexibilidade de poder escolher os horários atrai muita gente para o EAD, né? Então isso realmente é muito positivo, a gente não pode negar. Mas é aí também que vem a parte do não, que não é tão fácil assim. E não é mais fácil que o presencial. Porque justamente por depender de ti, os teus horários, o local que tu vai estudar, o cronograma que tu vai seguir, quanto tempo tu vai dedicar para estudar, tudo isso vai depender de ti. Não vai ter ninguém te cobrando, não vai ter uma aula que tu vai entrar, sentar na cadeira e ficar ali até o final assistindo. Então, vai depender totalmente de ti. Se tu não quiser estudar, tu simplesmente não vai, né? Já que tu já tá em casa, tu vai estudar onde? Tu vai separar um cantinho direitinho para tu estudar focado? Ou tu vai deixar os livros de lado e vai ver TV? Vai deixar de estudar, vai deixar de assistir uma aula, de fazer uma pesquisa, de ler um livro, de ler um material que precisava para fazer outras coisas? Porque depois que tu já tá em casa e não tá dentro de uma instituição onde tá todo mundo enfileiradinho ali pronto para estudar, tá só tu sozinho, só depende de ti, precisa ser muito disciplinado, né? É uma coisa que eu digo assim quando me perguntam sobre o EAD, como é que é? Precisa de muita disciplina, porque vai depender totalmente de ti. Vai depender de ti para montar o teu cronograma, né? Tu vai ter os prazos da faculdade. Eu acho que a maioria das faculdades são assim, né? Tem os prazos lá para entregar as atividades, fazer as provas, às vezes, dependendo da universidade, tu tem que ir até lá para fazer, ou tu faz online também. No meu caso, da Unicinos, que é a faculdade que eu faço agora, a gente faz a prova online também. E aí entra outra questão, porque vai depender de ti também para tu não roubar, né? Não te auto-sabotar. Porque sendo uma faculdade online e fazendo as provas online, tu vai ter muita facilidade, muitas possibilidades de roubar, né? De colar. Porque eu, por exemplo, faço as provas ali no meu computador, né? E não tem câmera, não tem nenhum sistema de monitoramento. Então, se eu quiser fazer a prova pelo meu notebook e no meu celular ficar colando, ficar conversando com outro colega e pegar a resposta ou pesquisar no Google, eu poderia fazer isso tranquilamente, porque não vai ter ninguém para me dizer que eu não posso, ou me tirar o celular, ou sei lá, cancelar minha prova. Ninguém vai fazer isso. Então, mais uma vez, vai depender totalmente de mim. Mas eu também não tô aqui pra dizer o que é certo e o que é errado, né? Se tu faz a tua prova e tu confere no teu caderno, tu olha no teu celular, é cada um por si, né, gente? Cada um com a sua consciência. Eu tô falando aqui como eu gosto de agir e como eu gosto de me testar nas provas e realmente não tentar colar de nenhuma maneira, né? Tô falando o que eu acho. É evidente que tu vai ter muitas opções aí pra poder colar, pegar resposta, enfim, essas coisas que dentro do presencial, claro, tu vai conseguir fazer também, né, mas é um pouco mais difícil, né, tô dizendo que isso pode acontecer em ambos os lados, né, tanto no presencial quanto no EAD, mas a gente não pode negar que é bem mais fácil tu fazer isso em casa, sendo que não tem ninguém te observando e é só tu com a tua consciência, né, enfim. Então agora eu vou trazer outro ponto, né, já falei aqui das dificuldades, das facilidades, né, principalmente, gente, pra mim, assim, né, a pior coisa do EAD, não que assim é a pior, né, mas que é mais difícil de lidar, assim, é separar o horário de estudar, sabe? E realmente estudar, porque não tem ninguém te cobrando.
E às vezes, assim, tem gente que tem dificuldade com isso, né? Muita gente me fala assim, eu não consigo estudar EAD porque eu não sei como é que tu consegue, porque eu não consigo, se alguém não ficar me cobrando, eu não consigo estudar. E realmente, gente, isso é muito difícil. Tem dias que eu não quero estudar, mas eu tenho que estudar. Eu sei que eu tenho que abrir meu notebook, abrir meu caderno, abrir meu livro, sentar e estudar mesmo sem querer. E isso é bem difícil. Mas tem dias também, gente, que eu não quero estudar e daí eu não estudo, né? Porque eu sou um ser humano como todos os outros e às vezes eu simplesmente tô sem saco, assim, pra estudar e não estudo naquele momento, né? Mas depois eu tenho que recuperar o que eu perdi, né? Mas acontece. Eu acho que isso faz parte do processo, mas antes de começar, tu tem que estar ciente que vão ter essas dificuldades, mas tu vai te organizar o melhor possível para tentar dar o teu melhor dentro do que tu pode fazer. E qual era o outro ponto que eu queria trazer? É mais difícil o presencial? Qual é a diferença do material que é disponibilizado, dos conteúdos? Tem mais coisa? O volume de conteúdos, de materiais é maior? Como é que eu vou responder isso para vocês? Eu nunca fiz a faculdade presencial, né? Eu só faço EAD desde que eu comecei. Em 2 universidades diferentes, eu vou explicar a diferença delas para vocês. Essa que eu tô agora eu considero sendo muito melhor, e eu vou explicar depois, lá no final. Mas enfim, a diferença entre o presencial e o EAD eu não sei por experiência própria. Mas o que eu penso então, né, já que eu não sei como é o outro lado, né, não sei se realmente tem mais material, se não tem, né, eu gosto de não ficar somente com aquele material que a faculdade está disponibilizando. No caso da Unicinos, que é a faculdade que eu faço, toda semana, né, eles vão lá e disponibilizam o conteúdo que vai ser estudado aquela semana, de todas as matérias, as cadeiras que eu peguei aquele semestre, né, aquele bimestre. Aí eu vou estudar por ali, mas eu não gosto de estudar somente com o que está ali. Não que seja pouco, porque tem bastante material, tem bastante leitura, eu acho que é uma faculdade bem completa, é um curso muito bom. Mas eu gosto de pegar outras explicações, até para ter outra visão, né? Porque às vezes o professor que tá passando ali o conteúdo, a aula que foi gravada, ou o texto que tu tá lendo, vai ter um ponto de vista, e quem está te explicando vai explicar de outro ponto de vista, se tu for pegar outras explicações na internet, né? Outro livro, outro vídeo, enfim. Então, eu gosto de estudar dessa maneira, porque eu acho que assim a gente consegue ter uma visão maior do conteúdo, do assunto que está sendo abordado, e tu consegue ter também um aproveitamento melhor, né, do que só estudar aquilo dali que está sendo dado. Mas agora eu vou contar para vocês como eu me organizo com o EAD, porque eu tô aqui falando como é fazer faculdade de EAD, qual o ponto positivo, qual o ponto negativo, mas eu não contei ainda como eu me organizo, né? Então vamos lá. Eu já tentei fazer cronograma de estudos, né? Muita gente faz assim, mas para mim não deu certo, não do modo tradicional, né? Por exemplo, eu tenho 3 cadeiras num semestre e daí eu vou fazer que na segunda eu vou estudar História do Rio Grande do Sul, na quarta eu vou estudar Brasil colonial, sei lá, e na sexta eu vou estudar qualquer outro conteúdo. Enfim, pra mim isso não funciona. E por quê? Vou explicar. Porque às vezes vai chegar lá na quarta-feira que eu tinha que estudar a história do Brasil colonial e eu não vou querer estudar esse conteúdo, né? Ah, mas aí tu só vai fazer o que tu quer? Não, mas eu também não gosto de forçar uma ideia de que eu tenho que estudar aquele conteúdo naquele horário, né? Se eu não tô conseguindo estudar essa história porque ela não tá tão atrativa pra mim nesse momento e eu não tô conseguindo entender, eu não vou forçar uma coisa que não tá acontecendo só porque eu escrevi lá no cronograma que tinha que ser assim. Então eu vou estudar, não vou deixar de estudar também, não é esse o ponto, né? Eu não vou deixar, então, não quero estudar isso agora e não vou estudar nada. Não, não é, não é assim, né? Eu vou estudar outra coisa. Por isso que eu não gosto desse cronograma assim tão fixo, sabe? Se eu não tô conseguindo estudar esse conteúdo agora, eu vou estudar outro. Por exemplo, se eu não tô conseguindo ler agora, eu vou estudar outra disciplina que daí tem menos leitura e tem mais vídeo, tem mais aula gravada. Então, eu acho que essa forma mais dinâmica de estudar, pelo menos pra mim, ela funciona melhor. Né? Às vezes, se eu não quero estudar agora, não quero pesquisar um assunto diferente, eu faço os conteúdos aqui da internet, né? Então eu troco. Às vezes, não quero gravar vídeo agora, hoje eu não tô legal, não quero gravar. Então eu vou estudar, porque são compromissos, né? Todos eles eu vou ter que acabar cumprindo. Mas eu acho que é legal a gente poder ir trocando à medida que não quer fazer um agora, entende? E não ter que seguir propriamente dito do jeito que eu desenhei que tinha que ser, porque tem que ser. E agora falando então um pouco sobre as instituições que eu já estudei. E por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque a escolha que tu vai fazer na hora de escolher aí a instituição que tu vai estudar é muito importante. Tu tem que olhar como que essa faculdade, essa instituição oferta o curso, qual é o cronograma, como que eles disponibilizam o material, que tipo de material que eles estão oferecendo, se tem aula gravada, se tem encontro ao vivo, se é híbrido, tu tem que ir uma vez na semana na faculdade, se as provas são feitas na faculdade, se é feito em casa. Tudo isso eu acho que é muito importante de analisar antes de começar no EAD. E eu vou contar o meu relato para vocês, porque quando eu comecei, eu vi isso, só que eu achei que não ia influenciar tanto no meu estudo, né? Porque, como eu disse, já fiz em 2 instituições.
Na primeira eu não me adaptei tanto assim e tive que trocar. Então eu vou contar para vocês como foi essa experiência e por que eu tive que trocar. Quando eu comecei o meu curso há mais ou menos 3 anos, vai fazer 3 anos agora, eu comecei na Anhanguera. Hoje eu faço na Unicinos, mas eu comecei fazendo na Anhanguera. E eu vi que eles não tinham encontro ao vivo e as aulas eram somente gravadas. Só que eu achei que isso não ia influenciar tanto assim no meu aprendizado, achei que não ia fazer uma grande diferença, né? Por isso que é importante também tu te conhecer a instituição que tu tá escolhendo e te conhecer. Eu achei que não ia fazer diferença, né? Mas também tem coisas que a gente pode estudar antes e só vai ver na prática mesmo. Só quando já estiver lá estudando e vai perceber que sim, pode fazer diferença. Que foi o meu caso. Como não tinha esses encontros ao vivo, eu não tinha contato com o professor. E para mim, pelo menos, isso é muito importante. Eu só tinha ali uma aula que foi gravada por um professor, mas eu não tinha contato com ele para poder perguntar, tirar uma dúvida enquanto ele está fazendo uma explicação. Não tinha o encontro com os colegas, mesmo que virtualmente, eu acho que é muito interessante, né? Tá ali com o professor te explicando, os colegas têm uma interação, né? Tu se sente fazendo parte de uma sala de aula, se sente fazendo parte de algo. E eu não conseguia sentir isso nessa primeira universidade, porque não tinha esse contato nem com o professor, nem para tirar dúvidas, assim, que eu acho que é muito essencial, e nem com os colegas. Então acabava que eu ficava me sentindo assim, sem estar numa turma e sem ter um professor, sabe? Uma coisa meio doida, assim. Por isso que eu acabei trocando. E para mim fez total diferença. Pode ser que para ti isso não vá fazer diferença, mas é bom tu analisar antes, né? Antes de escolher a universidade e analisar a ti mesmo e ver o que tu acha que pode ser importante, indispensável para ti, que não tem como trocar, que eu não abro mão disso, então pode ser essa universidade ou não pode ser essa. E por que eu digo isso, né? Por que eu acho que é tão importante assim, né? Porque eu acredito que o ambiente da sala de aula, ele é indispensável. Nada vai substituir tu estar dentro de uma sala de aula com o professor, com os colegas, né? Aquela interação ao vivo, presente. Mesmo que virtualmente ali ainda é diferente, a gente sabe que tem diferença, né? E pra mim, eu acho que realmente faz total diferença. Então, mesmo que no EAD, o mais próximo que conseguir chegar disso, de ter uma interação com o professor, com colegas, conversar, trocar ideias, principalmente assim, eu acho que todos os cursos, né, mas no meu, na história, né, no curso que eu escolhi, eu acho que é muito interessante a gente debater, né? Às vezes uma pessoa tem um ponto de vista, outro tem outro, então essas trocas se tornam muito interessantes, né? E aí tu estudar sozinho, como era o meu caso na primeira universidade, não tem isso, né? Então acho que sim, faz total diferença, fez pra mim, e tu tem que ver, antes de escolher a tua universidade, o que faz diferença pra ti, o que não faz, o que tu pode abrir mão, o que não pode, enfim, essa é a minha dica. Então, basicamente foi isso, eu tentei trazer aqui pra vocês de uma forma resumida, né, como funciona o EAD, as coisas mais difíceis, as coisas que não são tão difíceis assim, os benefícios, as coisas que realmente são bem difíceis e a gente tem que aprender a lidar. Essa dica também de sempre procurar outras fontes para estudar, outros materiais, para tentar sempre aperfeiçoar e melhorar, né, os nossos estudos e o nosso conhecimento, que eu acho que isso é muito importante não só para o EAD, como eu já disse aqui, né, mas para os estudos como um todo. E também, se vocês quiserem, depois um vídeo mais específico sobre como eu me organizo com os meus estudos, né? Eu dei uma resumida aqui, mas se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer trazer esse vídeo pra vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que tu tenha gostado, que esse vídeo realmente te ajude. Se tu tá querendo entrar numa universidade, estudar à distância, se tu já estuda, tá meio perdido, espero que esse vídeo realmente te ajude, seja um guia aí pra ti no processo dos teus estudos, tá? Se tu não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Se tu gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma maneira, deixa o teu like e ativa as notificações também para não perder nenhum vídeo. É isso, até o próximo vídeo.